E o pessoal, hora do Aridade, vocês sabem, então aqui com o Luís da Silva, vamos fazer hoje uma análise dos jogos que aconteceram hoje, no dia 2 de janeiro de 2026. Relembrar que hoje aconteceram dois jogos. O primeiro jogo foi o Senegal versus Sudão, que foi um jogo esplêndido, um jogo com muitos golos, muitas ações ofensivas, muito futebol disputado. Dizer então que o Sudão entrou com o pé no acelerador, muitos não contavam, mas isso que aconteceu. O Sudão marcou logo aos 6 minutos, né, dando mais rigidez na equipa senegalesa, que foi atrás do resultado, com um poder de fogo extremamente alto, com jogadores como Nicolas Jackson, como Papai Gueye, como o próprio Sadio Mané, que foi o capitão e sempre levou a equipa aí a bom porto. Então, era muito poder de fogo. Chegou um tempo que o Sudão estava tão bem esquematizado de forma defensiva, aquele meio campo estava muito bem fixado, mas não conseguiram. Foi então que aí nos 29 minutos, Papagaé, né? O Sadio Mané recuperou uma bola do meio campo, tirou do caminho, fez um passe espetacular e Papagaé, o avançado do Villarreal, fez então o empate na partida. Depois daí, continuaram-se a jogar de forma frenética, o Sudão sempre compacto de forma defensiva e também aqui no meio na dupla dos centrais, uma equipa muito muito bem apresentada mesmo, mostrou um bom futebol, mas que não conseguiu. A equipa do Senegal tinha um poder de fogo que não vale a pena, que era o pé no acelerador a todo o tempo, tanto é que foi aos 45 mais 6 minutos que Nicolas Jackson recebeu uma bola no meio campo aí na zona 8 e galgou alguns metros e depois fez um passe com Papagaé mais uma vez a fazer um golaço na entrada da grande área, passando assim o Senegal à frente por 2-1, num jogo que estava mesmo super fire. Então, segunda parte, não houve grandes inovações, continuaram-se. Aqui o Sudão tentou algumas ofensivas, mas a equipa de Senegal, sim senhora, de forma defensiva, no meio campo, na forma ofensiva, estava muito bem organizada. E eu acredito que essa equipa do Senegal ainda vai chegar longe. Que vai chegar mesmo nas meias finais ou então a final. Depois daí entrou um Baé, que, o avançado do PSG, que também conseguiu, aos 77 minutos, fazer um golo de belo feito. Ele entrou já na segunda parte com aquele ar, conseguiu também mostrar o ar da sua graça, terminando o placar em 3-1 a favor do Senegal. Esse foi o primeiro jogo e estava fire. O segundo jogo, marcado para as 20 horas em Casablanca, notou-se casa cheia, era muito público a apoiar os tunisinos, eram muitos malianos lá e vimos um futebol tão quanto fraco, não houve muita qualidade de futebol jogado, eram mais bolas para o ar e tudo mais. Tanto é que foi um jogo tão físico, foi um jogo mesmo de contacto, que o árbitro, logo na primeira parte, deu cerca de 4 cartões amarelos e um cartão vermelho. O cartão vermelho foi dado a um jogador do Mali por uma entrada brusca ao jogador tunisino aos 26 minutos, deu então o cartão vermelho e desde aí o Mali começou a jogar com 10 unidades, contrariando as 11 unidades da equipa tunisina, que uma equipa tunisina bastante fraca, é aquilo que já se viu na fase anterior, uma equipa tunisina muito, mas muito lenta nas suas transições, pouco ofensiva, sempre à espera do erro do adversário. E a equipa do Mali, sabendo que estava reduzida a uma unidade, sempre mostrou uma equipa sólida defensivamente, embora que haviam duas torres lá na equipa maliana que em alguns casos deram algumas brechas por falta de qualidade técnica e tudo mais, mas ainda assim conseguiram muito bem dar réplica a isso e foram insistindo. Foi um jogo muito disputado, principalmente a nível das alas, que a equipa tunisina era tão forte, mas ainda assim não conseguiu meter as bolas para a grande área e evidenciar as oportunidades para golo. Foi então que, no lance que ninguém esperava, aos 88 minutos, a equipa da Tunísia chega ao golo, um cruzamento na entrada da área e o Shawat
fez então uma arte de cabeça, um toque subtil, a bola foi para as redes da equipa maliana, deixando assim eles bastante embaixo. Mas o futebol como é feito de incertezas. O Mali foi atrás e o Nené, que foi então o avançado que entrou na segunda parte, dando gás à equipa maliana, deu gás, deu gás, deu gás e juntamente com os avançados conseguiram um penalti, realçar aqui que o árbitro esteve muito bem nesse encontro, nota 9,5 para o árbitro sul-africano, conseguiu estar lá nos timings certos, estava sempre em cima dos lances, embora que tenha pintado demasia, mas foram sim merecidos os cartões que foram dados. Então, depois de um remate do jogador maliano, a bola toca na mão do jogador tunisino logo lá dentro da área aí foi penalti claro, embora aquele depois tenha confirmado com o VAR, mas certamente foi penalti claro, chamado a cobrar, o jogador maliano então colocou a bola nas malhas da rede tunisina, que fez assim um igual. Né? Foi um jogo de loucos, né? Aos 90 mais 2 minutos, quando o encontro estava determinado que a Tunísia, embora tenha praticado um futebol bastante pobre, achasse que iria passar, os malianos conseguiram então o empate e forçaram o prolongamento. No prolongamento, a equipa tunisina tentou, mas a equipa maliana com uma barreira, uma dupla de centrais bastante altos, conseguiram então tirar tudo que estava a vir, tirar tudo, aquilo é tirar com a cabeça, tirar com o peito, tiraram todas as bolas e assim foram para as grandes penalidades. Foi aí que aconteceu tudo, porque tão logo que a equipa maliana ficou reduzida a 10 unidades, essa foi a estratégia do treinador, manter a equipa compacta para então resolverem lá nas partes finais, prolongamento, penalti e tudo mais. Chegaram nas grandes penalidades, pegou a bola o jogador tunisino, inclusive foi ele quem provocou o penalti, marcou o gol, efeito bonito, veio o jogador maliano, falhou, depois veio o jogador tunisino que também falhou e depois foi seguindo, que depois terminou com uma grande defesa do guarda-redes maliano Diarra, nota 10 para o guarda-rede, em campo 100%, em grandes penalidades, fazendo assim então que a equipa maliana conseguiu apurar-se. Então teremos Senegal, Mali, uma disputa dos quartos de final que certamente vai dar para doer. Então, pá, estamos ligados, seguem aqui para mais análises desportivas. Lembrar que amanhã tem mais jogos, amanhã tem mais 2 jogos dos oitavos de finais. Amanhã temos o Marrocos, Tanzânia, pelas 17 horas. E mais logo temos aquele que é um dos principais jogos dessa fase de oitavos de finais, que é África do Sul versus Camarões. Vai aquecer. Então, pau, estamos juntos, bateu juntos.